Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho e hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre o que é análise técnica. Para isso, eu vou pegar alguns slides desse curso que eu ministro desde 1984 e vou apresentar para vocês. Então vamos lá? Muito bem, o que é análise técnica? Minha gente, análise técnica é um processo com o qual a gente consegue indicações lógicas. Nós conseguimos extrair do gráfico, que é a nossa matéria-prima, indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Essas indicações, na verdade, são antecipações de oscilações de preço de alta, como essas aqui, vejam que nós estou mostrando aqui em Banco do Brasil, 130%, isso aconteceu na era do presidente Lula de 2002 até 2008, antes da crise do subprime. Mas vejam, 130% em 4 meses, 160% em 9,5 meses. Mas as oscilações podem ser de baixa também, 44% em 2,8 meses, 49% em 3,4 meses, 56% e assim por diante. Muito bem, mas já que então nós estamos falando de oscilações de preço, é interessante, muito interessante, importante, quer dizer, a gente entender por que é que os preços oscilam. Então vamos lá, por que os preços oscilam? Bem, em primeiro lugar, por conta dos fatores fundamentais. Mas também oscilam por conta dos fatores que só são do conhecimento dos insiders. Pô, insiders são os caras que operam com informação privilegiada. Isso é crime aqui no Brasil e em vários outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Mas as pessoas operam assim mesmo. Isso é o diretor de uma empresa que, por exemplo, fica sabendo de alguma informação que só ele sabe, que certamente vai fazer o preço das ações subirem, né? Por exemplo, há um tempo atrás, Sadi e Perdigão estavam pensando em se unirem e, eventualmente, um diretor acabou agindo em função dessa informação e foi pego e está cumprindo pena até hoje, não é? Isso foi um dos poucos casos que aconteceu aqui no Brasil de punição por operar com informações privilegiadas. Mas o fato é que isso existe e muitas vezes essas oscilações, esses fatores que só são do conhecimento dos insiders são responsáveis por oscilações dramáticas nos preços. E eles estão lá. Muito bem, a análise técnica está de olho nessas oscilações e nesses fatores também. E eu vou mostrar para vocês como. Vamos lá? Muito bem. Mas quem comanda, então, a oscilação dos preços é o fator fundamental? Não necessariamente, porque o fator fundamental, minha gente, é o primeiro responsável, mas é preciso haver a digestão desse fator. Porque o fator fundamental não pega o seu computador e passa a ordem para o livro de ofertas. Quem faz isso são pessoas, são traders. E para que isso aconteça, então, é preciso que esses traders façam a digestão desse fator fundamental. Porque, afinal das contas, fatores fundamentais altistas fazem os preços subir, o fator fazem os preços subirem? Não necessariamente. Vejam só, aqui é a eleição do Fernando Henrique, e que em 1994, outubro de 94, ele concorria contra o Lula, o mercado preferia muito mais o Fernando Henrique, e quando ele é eleito os preços caem. Por quê? Porque provavelmente já tinha subido por conta do mercado esperar, na expectativa de que o Fernando Henrique fosse eleito. Aqui é a eleição da Dilma. A Dilma é eleita e o mercado sobe. Também o mercado já tinha caído por conta da expectativa. E existe até um ditado no mercado que diz: compre no boato e venda no fato. E a gente sabe bastante disso e usa bastante disso. Muito bem, se o mercado está em baixa, minha gente, para nós analistas técnicos, o que interessa é que existem mais ordens de venda do que ordens de compra, chegando lá no livro de ofertas, que é o software da Bolsa de Valores que casa as ordens de compra com as ordens de venda, chamado de livro de ofertas. Agora, por que existem mais ordens de venda do que ordens de compra? Será que é porque existem mais pessoas vendendo do que pessoas comprando, ou mais vendedores do que compradores? Não necessariamente, porque vejam só, os compradores podem ser esses caras aqui e os vendedores podem ser esses, não é? Então, afinal, quem comanda as oscilações de preço de um ativo? Ora, quem comanda é o que eu chamo de massa. Esse conceito é muito útil para nós entendermos direitinho o que é análise técnica e também, eventualmente, numa outra
aula a gente entendeu o que é análise fundamental, mas hoje vamos falar só de análise técnica. A massa, minha gente, é todos os participantes que participam do mercado de um ativo. É a opinião desses participantes que forma a massa. É a média de opinião de todos esses participantes. Só que é essa média de opinião ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Olha, eu estou operando lá, digamos, nos Estados Unidos. Eu acho que vai subir, eu estou comprando. O Jorge Soros acha que vai cair. Cai, né? Porque o Jorge Soros tem muito mais bala do que eu. Tem um poder de fogo muito maior do que o meu. Agora, o Jorge Soros acha que vai subir. O Warren Buffett acha que vai cair, quem sabe fica equilibrado. Jorge Soros acha que vai subir. O Chase Manhattan acha que vai cair. O Jorge Soros, o Buffett acha que vai cair. O Bill Gates acha que vai cair, acaba caindo, tá certo? Então nós temos que entender que quem comanda os preços é essa média de opiniões ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Guarde isso. Muito bem, para observar, então, vejam bem, se a média, se essa massa que comanda os preços, ora, a análise técnica interage com essa massa, ela fica de olho na massa. E a observação que a gente faz da massa é que muitas vezes consegue nos dar indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Muito bem, para analisar, observar o comportamento da massa, o analista técnico usa de um subterfúgio que são os gráficos, porque o gráfico nada mais são do que um espelho do comportamento da massa. Vocês entenderam esse slide aqui? Porque demorou um tempão para fazer. Hein? Ao analisar a massa, o analista técnico considera, ainda que indiretamente, todos os fatores fundamentais e também todos os fatores que só são do conhecimento dos insiders. E, portanto, a gente não pode, quando a gente pratica análise técnica, a gente não pode querer analisar uma notícia específica, porque essa notícia já está contida em todos os fatores fundamentais e, inclusive, naqueles que só são do conhecimento dos insiders. Isso está tudo refletido no gráfico. Então, ele não pode considerar uma notícia, porque senão ele estará considerando duas vezes. Análise técnica, portanto, minha gente, é um processo de interação com o comportamento da massa. E como é que a gente faz essa interação? Ora, se a massa fosse uma entidade, nós íamos deitar ela no divã e analisar ela, né? Como não é o caso, então nós usamos os gráficos, tá? E usamos os gráficos através de uma interface visual, a gente usa os nossos olhos e a gente olha os gráficos, é isso que a gente faz. Olhando os gráficos, a gente consegue extrair essas indicações lógicas que eu falei para vocês. A análise técnica tem diversas vantagens, ela é fácil de fazer, você só precisa de um gráfico para... mas nem todo mundo tem a experiência de enxergar as indicações que o gráfico mostra para a gente. É isso que eu vou estar fazendo aqui no De Olho no Gráfico, vou estar mostrando várias dessas situações para vocês, tá? A análise técnica também considera, ainda que indiretamente, todos os fatores fundamentais e também os fatores que só são do conhecimento dos insiders. Então, nós analisamos os insiders, as notícias que só os insiders sabem, ainda que indiretamente, tá? E nós temos timing, a análise técnica tem um timing muito bom. Muito bem, hoje eu vou falar também de um conceito de análise técnica que é o conceito de bandeiras. Bandeira, olhando aqui um gráfico, é quando, depois de um movimento muito bem definido, os preços derrapam, ficam derrapando assim, patinando no sentido contrário ao da tendência. Isso acontece, minha gente, diversas vezes. Eu vou mostrar aqui para vocês já 15 gráficos que estão do Bovespa, cotados no Bovespa, que estão com situações como essa. Só que em vez de ser bandeira de alta, é uma bandeira de baixa. Mas afinal, o que é uma bandeira? Olha, uma bandeira é uma situação que coloca diversos dos participantes do mercado com um baita lucro no papel, na bolsa. E eventualmente, como essas pessoas são feitas do mesmo material, têm os mesmos desejos, querem
comprar os mesmos brinquedinhos, querem fazer o mesmo tipo de viagem, querem conquistar o mesmo tipo de biotipo, elas acabam tendo comportamentos similares. E principalmente porque muitas vezes alguns gatilhos são acionados coletivamente na mente das pessoas que estão operando nos mercados. Por exemplo, prudência. Você ouviu dizer que mais vale um na mão do que dois voando, e de repente você ganhou muito, você começa a ter vontade de sacar esse dinheiro. Então, eventualmente, muitas pessoas, depois de terem um lucro muito grande, elas acabam na mesma hora querendo tirar o dinheiro da bolsa para pôr no bolso. E para isso elas precisam vender. Cria-se então no mercado uma pressão artificial de venda, que faz com que os preços caiam. Mas, Fausto, pressão artificial? Como assim artificial? É artificial porque essa pressão de venda é oriunda de pessoas, não de pessoas que estão achando que vai cair, mas de pessoas que querem simplesmente realizar lucro. E esse processo de realização de lucro é um processo agressivo. As pessoas, quando têm lucro, elas querem sair, elas vendem agressivamente. E essa venda artificial se sobrepõe momentaneamente sobre a pressão principal de compra e faz os preços terem essa derivada, terem essa patinada no sentido contrário ao da tendência. Assim que é sanada a necessidade de realização de lucro, os preços voltam a subir e nós geralmente temos mais uma oscilação como essa aqui. Agora eu vou mostrar a vocês aqui no enfoque, como eu disse, diversas situações em que a gente tem que a gente está vendo bandeira. Só que em vez de ser bandeira de alta, são bandeiras de baixa, até porque eu, como já falei aqui ontem, estou esperando o mercado ter uma realização, embora tenha subido ontem consideravelmente. Mas vejam só, estamos falando aqui de BBAS3, Banco do Brasil, e nós tivemos um movimento de baixa e o mercado patinando. Isso aqui se configura como uma bandeira de baixa, acompanhar para ver se vai realmente ter uma correção mais acentuada. BRF, de novo, o mercado testou esse nível de resistência aqui, teve uma queda bastante significativa e hoje está escapulindo dessa bandeira de baixa. A bandeira de baixa no gráfico diário, ela costuma demorar assim uns 5 pregões, mais ou menos. Mas lógico, pode se estender um pouco mais ou um pouco menos, como foi o caso aqui, apenas 4 pregões. CCR, de novo uma bandeira de baixa. Cielo, aparentemente fazendo uma bandeira de baixa, se bem que seria interessante que ele fechasse próximo das mínimas hoje. Senão a gente poderia pensar que ele vai testar de novo esse último topo. Estácio Participações, testou esse nível de resistência, fez uma reversão de candlestick, nós vamos estar falando disso aqui em outros episódios do De Olho no Gráfico. E agora uma bandeira de baixa. Even, bandeira de baixa. Bandeira de baixa, o mercado deve voltar a cair e testar esse nível de suporte aqui a 5,60, 5,50. Fleury, bandeira de baixa. Isso aqui é uma prima da bandeira de baixa, que é o contrário dela, né? Depois de um movimento definido, ele fica derivando, mas no sentido da tendência, nós vamos falar dela outro dia, chama deriva. Gol. Agora, Gol é uma das ações que fez uma bandeira de alta. Vejam que está subindo. Agora, nós não fizemos recomendação de compra de Gol. Por quê? Ora, porque, vejam, ela está muito próxima desse nível muito importante de resistência. Nível de resistência é tão mais importante quanto mais eventos técnicos tiverem acontecido, quanto mais distantes tiverem ocorrido esses eventos técnicos. Então nós tivemos um evento técnico aqui em 2005, vejam só, nesse nível de R$30, ele depois que bateu nesse nível subiu 152%. E tivemos também um topo aqui espetacular, que mandou os mercados, bem, isso foi em 2011, né, pegou a queda das Torres Gêmeas, mas caiu 70% depois e acabou
no final das contas caindo 96%. Então vocês podem estar certos que esse nível está gravado na cabeça dos participantes do mercado. Se nós vamos fazer uma projeção de alta, portanto, a gente vai projetar para esse nível, para depois ver o que acontece. Se ele pode ter, tanto fazer mais uma bandeira aqui e voltar a subir, romper esse nível, como ele pode reverter. Mas é difícil a gente projetar acima desse nível de resistência. Então, essa bandeira não pode ser aproveitada porque a projeção dela é muito pequena, né? Mas vejam o Iguatemi que está fazendo uma bandeira de alta acima do topo histórico, rompeu a resistência e está fazendo uma bandeira de alta. Assim que nós tivermos, e aí a gente pode acompanhar no gráfico de 1 minuto, se a gente tiver o rompimento desse processo aqui, a gente vai constatar que a bandeira está sendo rompida e daí a gente pensa em colocar uma posição de compra aqui com stop logo abaixo da bandeira. iShares, que é Bovespa, nós estamos com uma bandeira de baixa no Bovespa. Eu vou mostrar aqui também para vocês o índice Bovespa, que também aparentemente está no processo de fazer uma bandeira de baixa. Então vamos ver as últimas aqui, que são... Itaú Banco também está com essa bandeira de baixa, hoje parece confirmando essa bandeira, eventualmente hoje mesmo pode romper essa bandeira. JBS também, uma bandeira de baixa. Multiplan fazendo também uma bandeira de baixa. Porto Seguro é uma das ações que nós até estávamos pensando em fazer uma recomendação. Ela ontem rompeu esse nível e tem um objetivo que está aqui nos 78,50. Essa não está com uma bandeira de alta nem de baixa, só está aí para curiosidade. VEG está fazendo também uma bandeira de baixa, o objetivo deve ser aqui os 17. E é isso aí. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, dê um like, subscreva o canal do Seu Dinheiro. E eu te vejo na próxima. Amanhã vamos falar de criptomoedas. Tchau!